Pessoal, correção do nivelamento, as aulas 13, 14 e 15. Aqui nós iremos efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas, calcular o determinante de matrizes de ordem 2 ou 3. A primeira questão. Observe a fração a seguir, 1 sobre raiz de 2. A racionalização dessa fração é igual a... Então, gente, olha só. Temos 1 sobre raiz de 2. Essa raiz de 2, como eu já comentei com vocês, ela não pode ficar aqui no denominador. Não é que esteja errado, mas por convenção ficou decidido que nós iríamos descobrir uma outra fração equivalente retirando essa raiz de 2 do denominador. Então, a gente pode resolver da seguinte maneira. Multiplica essa fração, tanto numerador como denominador, pela raiz de 2. Repete ela aqui em cima e ela aqui embaixo, como forma de produto. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 2 da raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 fora da raiz. Eu já expliquei isso para vocês. Se você fizer raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Então, o resultado é raiz de 2 sobre raiz de 2. É a alternativa A. Número 2, eu tenho 3 sobre a raiz de 3. Então, eu vou repetir a raiz de 3 aqui na frente, em cima e embaixo. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3 sobre... Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 fora da raiz. Da raiz de 9 é 3. Esse 3 aqui, ó, é possível simplificar com esse 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Vai ficar resultado raiz de 3. É a letra C. A número 3. Observe a fração a seguir. 3 sobre raiz de 10. Então, eu tenho 3 sobre a raiz de 10. Vou multiplicar aqui tanto o numerador como o denominador pela raiz de 10. Vai ficar 3 vezes raiz de 10 dá 3 raiz de 10. Sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10 fora da raiz. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Pessoal, esse resultado, 3 raiz de 10 sobre 10, não tem aqui nas opções. Foi na hora de colocar aqui nessa plataforma, eu cortei. Então, vocês escrevem aí uma letra E, ok? E ela é a letra E. Veio correto. A número 4 vai ficar 5 sobre a raiz de 20. Ele pede a mesma coisa, né? O enunciado é bem claro, observe a fração a seguir. A racionalização dessa fração é igual a... Então, eu vou repetir raiz de 20 aqui na frente. Então, eu tenho 5 vezes raiz de 20, numerador com numerador, dá 5 raiz de 20. Raiz de 20 vezes raiz de 20 é 20 fora da raiz. Lembrando que 20 vezes 20 dá 400, a raiz de 400 é 20. Esse 5 e esse 20 aqui, dá para simplificar isso daí por 5, por exemplo. Então, nós teremos 5 dividido por 5 aqui dá 1. Então, vai ficar 1 raiz de 20. Eu vou fazer aqui, continuar bem aqui, ó, sobre 20 dividido por 5 dá 4. Aí, você vem aqui nas opções e não acha isso. A BCD não tem. Acontece que esse raiz de 20 dá para simplificar. Então, a raiz de 20 eu posso dizer que é a raiz de 5 vezes a raiz de 4. Vou escrever aqui, ó, raiz de 4 vezes a raiz de 5. Quando você tem, por exemplo, um número desse que não é um quadrado perfeito, aí você pensa na hipótese de existir dois números que multiplicados dele, sendo que um desses dois números que você pensou tem raiz exata. É um quadrado perfeito. O 4 é um quadrado perfeito. 4 vezes 5, 20. Se eu tivesse pensado em 2 vezes 10, não resolveria meu problema, pois o 2 e nem o 10 não tem raiz exata. Deixa o 4 aqui. Então, vai ficar raiz quadrada do 4 é 2, raiz de 5, deixa junto, né? Está multiplicando sobre 4. Esse 4 e esse 2 agora dá para simplificar isso aqui, ó, por 2. Então, 2 por 2 dá 1. Vai ficar só a raiz de 5. 1 não é necessário colocar aqui. 4 dividido, isso aqui é dividido por 2 aqui, ó. Simplifiquei por 2 em cima, aqui embaixo também por 2. 4 por 2 que dá 2. Então, o resultado é raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 meios. É a letra B. A número 5, 3 sobre a raiz de 19. Então, vai ficar 3 sobre a raiz de 19 vezes a raiz de 19 aqui na frente, em cima e embaixo. 3 vezes raiz de 19, 3 raiz de 19. Raiz de 19 vezes a raiz de 19 vai dar 19 fora da raiz. Se eu não me engano, dá 361. E a raiz de 361 é 19. Então, é a letra D. Número 6, nós temos a seguinte situação. Os valores a seguir correspondem aos catetos de um triângulo retângulo. São catetos. A hipotenusa desse triângulo é igual a... Então, o triângulo retângulo, se eu tenho aqui, ó, se eles são catetos, eu vou escrever aqui sendo 1 e aqui sendo 3. Essa aqui é a hipotenusa. Vou chamar de x.
A hipotenusa desse triângulo é igual a, aqui é 90 graus, lembrando que a hipotenusa é o lado que se opõe ao 90 graus, sempre é o lado maior. O que diz o teorema de Pitágoras? X² igual a soma dos quadrados catetos. 1² mais 3². Então, x² vai dar 1, 3² 9, x² igual 1 mais 9 que dá 10. Esse 2 passa para lá, como operação inversa, então, se era potenciação expoente 2, passa para lá como raiz quadrada, raiz de 10. Então, a alternativa é, aqui a BC não tem, é a letra E. Dando continuidade aqui. Os números a seguir correspondem, respectivamente, às medidas de um cateto e da hipotenusa. Então, cuidado com essa palavrinha respectivamente, hein? Nessa ordem, respectivamente. Então, corresponde a cateto e hipotenusa, 2 e 29. Eu vou fazer o desenho aqui do lado. Então, aqui eu vou chamar esse cateto aqui de 2, e aqui a hipotenusa, raiz de 29. O valor do outro cateto, ele quer saber o valor do outro cateto, vou chamar de x. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras diz o seguinte: quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados catetos. Como a incógnita está em um dos catetos, eu vou deixar a soma dos catetos aqui primeiro, elevados ao quadrado, no primeiro membro. Então, vai ficar x² 2² igual a hipotenusa ao quadrado. Vou colocar entre parênteses aqui. Então, vai ficar x² 2² 4, raiz de 29 ao quadrado, esse 2 aqui, ó, você elimina aqui, ó, com o índice do radical. Então, sai 29 do radical. Radicando, sai aqui. Então, eu tenho x², que é igual a 29. O 4 passa para o segundo membro, negativo, menos 4. x², 29 menos 4 dá 25. Então, x é a raiz de 25, que vai dar 5. Como a gente está trabalhando com valores de medida de lados de triângulo, eu não estou colocando aqui a raiz negativa, mais ou menos 5. O que importa aqui é somente o valor positivo. Então, é a letra D, número 8 aqui. O comprimento do lado desconhecido desse triângulo é igual a, manda observar o triângulo e descobrir aqui quem é a hipotenusa. Eu vou chamar de x aqui, ó. Então, vai ficar x² igual a 3² mais 3². Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. Então, x² igual a 9. O 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Então, x², 9 mais 169, dá 178. Então, x é a raiz de 178. A gente já observa bem aqui, ó, já olhei aqui e vi a letra B aqui. Ó. Ele não simplifica, ele não tenta simplificar isso aqui. Então, já vamos lá na letra B e marcar. Número 9. Observe o triângulo a seguir. O triângulo está aqui. O comprimento do lado relativo à hipotenusa desse triângulo é igual a... Então, ele quer saber o comprimento da hipotenusa. Se vocês lembrarem que isso daqui é um triângulo isósceles, então a gente pode perceber o seguinte, ó, se eu prolongar aqui, ó, um lado aqui, ó, paralelo a esse 2, aqui também é 2, e se eu prolongar aqui, ó, esse lado que é paralelo a esse aqui também, aqui temos 2 aqui 90 graus, certo? Aqui 90 graus, 90 graus. Então, eu posso dizer que isso aqui seria uma diagonal de um quadrado. E a diagonal é L raiz de 2. Triângulo isósceles, você pode tratar ele assim, ó. Então, o lado, a diagonal é o L raiz de 2. O lado é 2, vai ficar 2 raiz de 2. No caso aqui, trabalhou com a unidade de metros. É a letra B. Ou então, você poderia, se não lembrar desse conceito, utilizar d² igual a 2² mais 2², que vai ficar 4 mais 4, d², que vai dar 8. Passa esse 2 para lá, né, como radiciação, no caso raiz quadrada. Aí você pensa em dois números que multiplicados dê 8, sendo que um deles tem a raiz exata. É possível? É 4 vezes 2. Então, raiz quadrada do 4 vezes a raiz de 2, que vai dar... Raiz quadrada do 4 é 2, raiz de 2 metros. Mas se você lembrar, é bem mais rápido assim. Ó. Os valores a seguir correspondem às medidas dos catetos de um triângulo retângulo, todos em centímetros. A medida da hipotenusa é igual a... Então, aqui é 3 e aqui é 5. Ele pede a medida da hipotenusa, x. Então, vai ficar x² igual a 3² mais 5². X² vai dar 9 aqui, 3², 5², 25. Então, x², 9 mais 25, que dá 34. X é a raiz de 34. A gente já observa aqui na letra B. E por último, da 11 em diante, nós temos o conceito de determinante. Observe a matriz a seguir. O determinante relativo a essa matriz é igual a...
Vamos resolver isso aqui por regra de Sarros. Então, aqui eu posso repetir aqui, ó, 2, 3, 5, 1, 1 e 2. Esse sentido é mais e esse sentido aqui é menos. Então, det de m, bem aqui, ó, igual 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12, mais 12. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 2 dá mais 90. Mais, vamos lá, agora, esse sentido é negativo. 9 vezes 1, 9. Vezes 1 dá menos 9. Eu deveria colocar um menos aqui para continuar. Toda expressão numérica continua assim, mas tudo bem. Menos 9. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2 dá 16, vai ficar menos 16. 3 vezes 5, 15 vezes 1 dá menos 15. Então, det de m é igual. Vamos somar esses positivos aqui. 90 mais 12 dá 102, aqui vai dar 104. Somando esses negativos, menos 16 com menos 15 dá menos 31. Com menos 9 dá menos 40. Então, det de m, se fosse 100 menos 40, ficaria 60. Só que eu tenho 4 aqui, né? Volta ele, 64. É a letra C. Ó. 12. Observe a matriz a seguir e assinale a alternativa que apresenta o determinante dessa matriz P. Então, a gente novamente aqui vai repetir, vai ficar 1, o 3, repete as duas primeiras colunas, 5, 1, 1 e 2. Para cá é mais, para lá é menos. Então, det de P é igual 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12. Menos 1 vezes 5 dá menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes 1 dá menos 1, vai ficar mais 1, sentido aí é negativo. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, vai ficar menos 8. 3 vezes 5, 15. Isso aqui é um 5. 3 vezes 5, 15. Vezes 1, 15, vai ficar menos 15. Então, det de P igual. Vamos somar todos os positivos primeiro. Então, vai ficar 1 mais 12, que dá 13, mais 1, 14. Somando os negativos agora, ó, menos 10, menos 8 e menos 15. Devo 10, devo 15, dá menos 25. Com menos 8, dá menos 33. Então, det de P é igual. Está devendo 33, paga 14, vai dar menos 19. Ó, menos 33, paga 4, dá menos 29. Paga 10, dá menos 19. Então, a alternativa é a letra B. Considere a matriz H a seguir. Qual é o determinante dessa matriz? Vamos lá, vamos repetir as duas primeiras colunas, menos 1, 2, menos 2 e 1. E aqui, 3, 3, 3, 3 e 1. Esse sentido é positivo e esse sentido é negativo. Det de H é igual. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3 dá mais 3. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, vezes 1 dá mais 2. Fiz aqui, ó. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3, menos com menos dá mais 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 1 dá menos 1, vai dar mais 1, sentido negativo. Agora, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 aqui, ó. 3 vezes menos 2, que é o menos 2, dá menos 6, vezes 1, menos 6, menos com menos dá mais 6. Então, det de H é igual. Esse menos 3 aqui, ó, eu posso eliminar com esse mais 3. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 6, 12. Aqui é um 12. Então, é a alternativa D. A 14. Admita a matriz a seguir que o determinante relativo a essa matriz é... Então, aqui vai ficar menos 2, repetindo aqui, 3, menos 2, 1, 2 e 1. Esse sentido aqui é mais, esse sentido aqui é negativo. Vou fazer bem aqui, ó. Então, det de Q igual. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6. 3 vezes 1, 3, vezes 2 dá mais 6. 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2, esse sentido aqui é negativo, fica menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2, sentido negativo vai ficar mais 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes 3 aqui, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes 3 dá menos 18. Menos 18, como o sentido é negativo, vai ficar mais 18. Então, aqui, esse menos 6 aqui, ó, você pode eliminar com esse mais 6. Esse menos 2 aqui, ó, você pode eliminar com esse mais 2. Então, eu fiquei com apenas esses valores. 18 menos 2, det de Q, tem 18. Tira 2, fica 16 positivos. É a letra
D. Considere a matriz a seguir. N está aqui. Assinale a alternativa que representa o determinante dessa matriz N. Vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. Menos 2, menos 1, menos 1 e 2, 1 e menos 1. Esse sentido é mais, esse sentido é menos. Então, det de N igual menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 1 vezes 2 dá menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, vezes menos 1 dá menos 1. Agora o sentido da diagonal secundária. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. O sentido é negativo, vai ficar mais 2 aqui. Ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. O sentido aqui é menos, vai ficar menos 4. E, por último, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Vezes 2 vai dar mais 2, vai ficar menos 2. Então, det de N, eu vou cortar esse mais 2 aqui com esse menos 2. Então, eu tenho menos 8. Olha aqui, ó. E esse menos 4 aqui, ó. Menos 8, menos 2, menos 1 e menos 4. Então, menos 8 com menos 2 dá menos 10. Com menos 1 dá menos 11. Com menos 4 dá menos 15. É a letra B. Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe essa aula, assista aí. O nivelamento foi muito bom para a revisão de conceitos já estudados, ok? Valeu, bons estudos.